Olá, pessoal! Mais uma vez nos reunimos aqui para tratar sobre temas da atualidade. E desta vez abordaremos temas relacionados à população. No primeiro bloco, falaremos sobre o tema que trata do novo Censo Mundial da ONU, que declarou no final de 2011 que a população mundial já é de cerca de 7 bilhões de pessoas. Falaremos aí das consequências dessa superpopulação para todo o mundo nos próximos anos. Na segunda parte da aula, também tratando sobre populações, desta vez analisaremos uma questão nova do Censo Brasileiro de 2010, que indicou, além de outras informações que trataremos, que nossas terras têm aumentado aí o número de idosos e diminuído o número de jovens e crianças. Bom, esses dois temas são tão atuais que arriscamos aí sua possibilidade de ocorrência no vestibular do Enem e outros. Acompanhem. Bem, o ritmo do explosivo crescimento populacional parece estar diminuindo, conforme mais famílias se contentam aí com menos filhos. Mas a ONU acredita que antes de chegarem à velhice, os bebês de hoje verão a população passar dos 9 bilhões de habitantes. Podemos também concluir, inclusive, que existe uma transição demográfica em curso, pois verifica-se que as pessoas vivem mais e têm menos filhos pelo mundo, e a humanidade assim fica mais velha, né? A fecundidade está em queda na maioria dos países, ou seja, as mulheres têm cada vez menos filhos e, em consequência, existe a redução no número de crianças na população e o aumento na proporção de idosos, o que resulta aí no envelhecimento médio da população mundial. Apesar disso, a humanidade ainda cresce com rapidez. Segundo a ONU, cerca de 367 mil bebês nascem por dia, mas como morrem cerca de 150 mil pessoas diariamente, o saldo ainda permanece muito positivo. Isso mantém a previsão de que o excesso de bocas pode trazer a fome, feita aí por modernos adeptos do economista inglês Thomas Malthus, nascido aí no século XVIII, que tratou a respeito desta teoria. Nos últimos tempos, a tendência à queda na taxa de crescimento populacional alimenta anúncios aí de que a fome pode vir pela falta de braços, tanto para garantir a comida como também os benefícios sociais de países com muitos trabalhadores e mais aposentados. Bem, a previsão de falta de alimentos é rebatida também por demógrafos atuais que são alinhados aí com as ideias de outro economista inglês, que era Adam Smith. Para muitos deles, a catástrofe demográfica não aconteceu e nem acontecerá, pois os problemas das bocas e dos braços aí para trabalhar serão resolvidos por cérebros que inovem e expandam a economia. E uma ideia interessante é quando tratamos de outros problemas relacionados. Vejam só. O cientista político Josué de Castro, que é um brasileiro que liderou nos anos 50 o Conselho da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ele defendia a ideia de que não se garante o bem-estar das populações sem resolver as desigualdades, pois elas impedem que os benefícios do crescimento cheguem a todos. Bom, e curiosamente, a desigualdade seria responsável aí, pela manutenção das atuais diferenças demográficas e de desenvolvimento também entre os países, vistas nessas páginas aí, e cuja resolução ou não será decisiva para o rumo da humanidade neste século. Bom, quanto ao crescimento demográfico, surge aí uma pergunta: até quantos chegaremos? Bom, pelas previsões da ONU, a humanidade terá cerca de 9 bilhões de pessoas em 2050 e se estabilizará em 10 bilhões por volta do ano 2100. Mas
as coisas mudam rápido, né? E há vários cenários sobre este tema, sobre esse aspecto. Os demógrafos fazem projeções aí sistemáticas de quantos seremos, com suposições sobre como será a vida, por exemplo, no futuro, e como isso afetará as formas como nascemos, as formas como envelhecemos e também como morremos. Seus estudos são essenciais aí para governos, empresas e instituições, para que esses órgãos, essas instituições tomem decisões aí que afetam nossa vida nos próximos anos, embora as estatísticas aí ainda ignorem como que calcula aí o efeito da economia na população e vice-versa, sem falar também na influência de outros incontáveis fatores, fatores humanos, por exemplo, como as migrações, as relações familiares e a influência das crenças religiosas, obviamente. Bom, como vimos em uma de nossas aulas, em 2001, por exemplo, cruzando aí previsões demográficas e econômicas sobre Brasil, Rússia, Índia e China, o economista britânico Jim O'Neill previu que até 2050, esse grupo de países mencionados, que é detentor aí de 1/4 das terras do planeta e cerca de 40% da humanidade, esse grupo dominará a economia mundial. Bom, sem receberem toda essa atenção, outros estudos também tentam influenciar a realidade, alertando aí para a necessidade de atenção urgente para as populações de algumas regiões mais pobres do mundo, especialmente a África subsaariana, nas quais a ONU prevê um crescimento populacional sem precedentes neste século. Hoje, como nos países mais ricos, as mulheres passaram a ter poucos filhos e parte desses países começa a encolher, é nos países mais pobres que se concentrará o crescimento populacional das próximas décadas. Bem, e assim, com essas rápidas palavras aí, notamos a importância de se estudar sobre a demografia mundial para entendermos melhor o que podemos fazer hoje para construir um mundo melhor em nosso futuro, né? Agora, sobre nosso outro tema, falando aí sobre as novidades nos estudos da população brasileira, verificamos um país com menos filhos e mais idosos, é uma característica que podemos abordar. O censo demográfico brasileiro fez um retrato da sociedade brasileira e revelou suas principais características, avanços, problemas e também desafios. Por exemplo, desde 2010, os noticiários exibem aí novos dados sobre a população brasileira. Num dia é a taxa média de filhos por mulher, em outro dia já se fala sobre detalhes dos brasileiros que vivem no exterior, por exemplo, e essas informações continuarão a ser divulgadas até o fim de 2012, por exemplo. São os resultados aí do censo demográfico de 2010, ou seja, um censo ainda muito recente, que foi um levantamento sobre as condições de vida no Brasil, realizado a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o conhecido IBGE. Ele é feito por pesquisadores em todos os domicílios do país. Como o Brasil tem aí uma das maiores populações do mundo e também aí um dos maiores territórios também, trata-se, obviamente, de uma empreitada aí realmente grandiosa, né? Aos poucos, o Instituto contabiliza e divulga pormenores aí, alguns detalhes, né, da sociedade brasileira, como os níveis de renda e também o nível de miséria, trabalho e compra de bens de consumo, acesso à água tratada e também a rede de esgoto que dá acesso à população, educação e também até opções religiosas, o censo também costuma tratar.
Esse conjunto de dados é um retrato detalhado do país e sua análise permite saber em quais aspectos o Brasil progrediu, assim também em quais aspectos ele ainda está atrasado e também identificar aí tendências para os próximos anos. Com base nelas, os poderes públicos podem elaborar políticas prioritárias que atendam às necessidades da população e estabeleçam aí, recursos, né, a priorizar. Uma dessas características é que vemos famílias cada vez com menos filhos, pois o número de filhos a que as mulheres dão à luz no Brasil está diminuindo. Essa redução desacelera aí o crescimento da população e é um exemplo de mudança considerável para o planejamento de políticas públicas. Bem, o recuo aí do número de filhos, medido pela taxa de fecundidade, é resultado de mudanças socioculturais ocorridas sobretudo na segunda metade do século XX, como a disseminação do uso de métodos contraceptivos, como a pílula anticoncepcional e preservativos, principalmente, e também do maior ingresso da mulher no mercado de trabalho, que reduz, obviamente, seu tempo aí disponível para se dedicar a filhos. E a demografia considera que a taxa de fertilidade necessária, apesar de manter estabilizada uma população, é de 2 filhos, em média 2,1 filhos por mulher. Isso porque cada par de adultos estaria aí gerando seus 2 descendentes e a parcela residual ali, esse 0,1 que temos, está ligada a fatores como a mortalidade infantil, adultos que não têm filhos, por exemplo, entre outros motivos, né? O fato de a taxa de fertilidade atual no Brasil, que é de cerca de 1,8 filho por mulher, o fato dessa taxa ser inferior à necessária para a reposição aí da população não implica estagnação do crescimento, principalmente porque existe aí larga faixa da população em plena idade reprodutiva, né? Bom, como são mais de 50 milhões aí, o número de mulheres com idade entre 15 a 50 anos, que representam aproximadamente cerca de 55% do total de mulheres do país, ocorre mais nascimentos do que mortes, uma vez que a expectativa de vida está aumentando. Porém, se for mantido o atual ritmo de natalidade, daqui a cerca de 20 anos, a população brasileira deve parar de crescer, segundo os dados do IBGE. E também sobre a demografia brasileira e relacionado a menos crianças e mais idosos, combinada aí com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, a queda na taxa de fertilidade altera, sim, expressivamente a estrutura etária da população. Repare que, por um lado, a população infanto-juvenil aí, tende a diminuir e, por outro lado, o número de idosos tende a aumentar. Bom, expectativa de vida, também chamada esperança de vida, é o tempo estimado aí de vida para uma pessoa nascida em determinado ano. Em 2010, de acordo com o IBGE, ela era de cerca de 73 anos e meio. São aí 3 anos e meio a mais que as estatísticas apontadas pelo censo anterior, de 2000 no caso. Bem, há uma grande disparidade aí entre a expectativa de vida masculina e a feminina. Em regra, as mulheres vivem aí cerca de 77,3 anos e os homens
um pouco menos, cerca de 69,7, 70 anos de idade em média. Muitos fatores contribuem aí para o aumento da longevidade dos brasileiros, como maior acesso à água potável e à rede de esgoto, ampliação da renda e da alimentação também, né? Ou seja, uma melhor nutrição aí para a população. Também maior acesso a serviços de saúde, campanhas de vacinação e de preservação também de doenças, né? Bom, além dos avanços da medicina e do aumento da escolaridade e do acesso à informação. A participação aí relativa da população com 65 anos ou mais caiu na última década e os demais grupos etários aumentaram sua presença. Com isso, com uma menor participação aí de idosos da população total, ocorre um envelhecimento progressivo da população. Este envelhecimento traz novos desafios ao país. De acordo com o relatório aí do Banco Mundial, divulgado no fim do ano de 2010, o cenário populacional brasileiro evoluiu com uma diferença significativa do modo como ocorreu nos países desenvolvidos. Eles teriam aí enriquecido mais depressa do que envelheceram, né? Na avaliação do Banco Mundial, o Brasil está envelhecendo mais rapidamente do que enriquece e distribui a riqueza também, né? Estima-se que em 2050 mais de 20% da população brasileira tenha mais de 65 anos. Em nível aí federal e estadual, um dos problemas que podemos perceber é que os governos deverão planejar-se para dar conta aí de despesas maiores com aposentadorias, por exemplo, pensões e, obviamente, atendimento à saúde aí dos nossos futuros idosos. Do ponto de vista social e urbano, as adequações aí a essa mudança já estão acontecendo, como, por exemplo, as reservas de vagas aí de estacionamento para idosos, que não existia no passado, inclusive. Também rebaixamento aí nas guias para acesso de cadeiras de rodas, pacotes aí diferenciados de medicamentos para idosos, entre outras medidas aí que o país tem melhorado para esta classe. Alguns dados aí sobre a distribuição de renda no Brasil estão melhorando, né? Embora a desigualdade ainda seja uma das mais altas do mundo, em 2010 a parcela aí de 10% de brasileiros mais ricos ficou com cerca de 45% da renda nacional, contra apenas 1% praticamente da renda conquistada pelos 10% mais pobres. A metade mais pobre dos brasileiros ficou aí somente com cerca de 15 a 20% da renda total. Porém, o censo revela que os rendimentos aí aumentaram em todas as classes sociais e a desigualdade foi reduzida, né? A população que não apresentava nenhuma renda, por exemplo, diminuiu em aproximadamente 10% aí para 5% em 10 anos. E a renda aí dos 20% mais ricos era cerca de 24 vezes maior que a dos 20% mais pobres em 2001 e caiu aí para cerca de 18 vezes, segundo o IBGE, ou seja, teve uma melhora aí na distribuição de renda. Ainda há que se melhorar mais, né? Um olhar atento aí aos dados sobre a população de cada um dos estados revela importantes tendências no que diz respeito aos fluxos migratórios internos, né? Ou seja, aqueles fluxos dentro
dos estados e também trataremos aí dentro do nosso próprio país. A população brasileira está concentrada em 3 estados do Sudeste, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde vive aí mais de 80 milhões de habitantes. Isso corresponde a cerca de 40% do número total da população brasileira. As regiões Norte e Centro-Oeste, por exemplo, são as menos povoadas, né? Com cerca de 16 milhões de habitantes e 14 milhões de habitantes, respectivamente, nessas regiões. No entanto, são as que apresentam as maiores taxas de crescimento nos últimos anos. 23% aí para a região Norte e 21% para a região Centro-Oeste, são as taxas de crescimento para essas regiões. O Nordeste, por sua vez, ainda perde mais migrantes do que recebe. Apesar disso, o estudo ainda mostra que os estados nordestinos têm conseguido reter mais sua população, principalmente nas regiões litorâneas, né, e nas capitais, diferentemente de épocas passadas. Na região Nordeste, cerca aí de 90% da população reside no estado natal, e a maior porcentagem aí de residentes nativos entre todas as regiões, né? Esse aspecto comprova que a intensificação dos movimentos dentro dos próprios estados e regiões é uma mudança recente das correntes migratórias. E da época de 2000 até 2010, aproximadamente, as cidades médias, que são aqueles municípios aí que variam de 100 mil a 500 mil habitantes, essas cidades são as que mais cresceram, apresentando aí taxas anuais de expansão superiores a 3%, né? Com o dinamismo econômico em regiões antes menos desenvolvidas, resultante aí da desconcentração industrial nos grandes centros urbanos, uma parcela da população deixou de migrar para as metrópoles do Sudeste e Sul e, obviamente, permaneceu ali nessas regiões do Nordeste, por exemplo, de onde estavam. Bom, por fim, falando aí sobre as emigrações, né? O censo apurou informações sobre os brasileiros que ultrapassaram aí as nossas fronteiras, né? E foram morar lá no exterior. São cerca de 490 mil brasileiros aí vivendo em quase 200 países, né? É possível traçar aí o principal perfil desses emigrantes, que na maioria das vezes, curiosamente, é mulher, jovem e proveniente da região Sudeste. Bom, isto acontece porque o IBGE mostrou que mais da metade dessa população brasileira que vive no exterior são mulheres, né? E cerca de 60% delas têm aí entre 20 e 34 anos de idade e aproximadamente a metade saíram do Sudeste, principalmente São Paulo, os estados de São Paulo, né, e Minas Gerais. A maioria, inclusive, cerca de 1/4 do total, escolheu aí os Estados Unidos como destino. Inclusive, muitos mineiros, né? Das emigrações brasileiras que vão para os Estados Unidos, mais de 40% são pessoas de Minas Gerais. Por outro lado, tem também aí o caso de Portugal, Espanha, Japão e Itália, que são também outros países procurados, né? Bem, resumindo, foi a primeira vez que o censo levantou dados sobre a emigração e a controvérsia sobre esta apuração aí, né? Principalmente porque ela só leva em conta os emigrantes que têm família residente no Brasil. No caso de casas aí em que todas as pessoas migraram ou emigraram, né? Cujos familiares ficaram no Brasil, tenham morrido, esses dados, assim, por exemplo, não foram considerados, né? E assim, pela conta aí do Ministério das Relações Exteriores, há cerca de 3 milhões de brasileiros morando em outros países. Esse é um número aí aproximadamente 6 vezes maior
do que aquele dado que foi considerado aí pelo IBGE. Bom, e assim encerramos este encontro de temas aí da atualidade relacionados à população e como essas informações são tão novas para a história e a geografia brasileiras, sugiro aí que vocês estudem bastante sobre este tema principalmente, sobretudo para questões aí dissertativas e redações, né, por exemplo. Bom, pessoal, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.